Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Estamos iniciando mais um programa Nada Pessoal, ao lado do jornalista e professor Pedro Pinto de Oliveira. E a nossa entrevistada de hoje é a vereadora Edna Sampaio, do PT. Edna Sampaio é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Mato Grosso. É mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. É doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em suas redes sociais, Edna se apresenta como feminista, mãe, mulher preta, militante sindical de educação superior e dos direitos humanos, professora da UNEMAT e servidora pública com orgulho. Edna é casada com William Sampaio, que já foi presidente do PT em Mato Grosso. É filiada ao Partido dos Trabalhadores e integra o coletivo Plenária Livre. Em 2018, Edna Sampaio disputou o cargo de deputado federal, recebendo 24 mil votos e ficou como suplente. Em 2020, foi eleita vereadora em Cuiabá com 2.902 votos. Aqui no programa Nada Pessoal, nós vamos falar com a vereadora. Vereadora, um prazer tê-la conosco. Na eleição, a senhora apoiou no primeiro turno o Julier e no segundo turno o prefeito Emanuel Pinheiro. E o PT anunciou de que apoiaria o prefeito Emanuel Pinheiro, apesar de não desconhecer que ele praticou atos de corrupção. Não fica meio incoerente isso? Um prazer tê-la conosco. Não, incoerente acho que não, Antero. Primeiro quero agradecer o convite por estar aqui nesse programa e muito me honra ser entrevistada por dois homens que são referência dentro do jornalismo político aqui no estado, em Cuiabá. Muito obrigada pela oportunidade. Voltando à sua pergunta, eu acho que não. A política tem um campo em que é inevitável a contradição, porque quem estabelece a contradição não somos nós que estamos atuando nesse campo político, é a própria conjunção da história que leva a isso. Nós tínhamos duas opções no segundo turno. Nosso candidato, Julier, não foi ao segundo turno e cabia a nós decidir entre um e outro. O que levou a posição do PT pelo prefeito Emanuel Pinheiro muito mais em relação ao candidato de oposição a ele do que a ele próprio, né? Nós tínhamos um candidato de extrema-direita que se alinhava completamente ao discurso bolsonarista, um movimento que vem sendo enfraquecido no país por tudo que nós estamos vivendo, pelas mortes, pelo desemprego acelerado, pela deterioração das relações econômicas e sociais. Portanto, o nosso inimigo maior e o que nós entendemos de enfrentamento a ser feito é contra o movimento bolsonarista de extrema-direita, que desrespeita as instituições, que enfrenta o STF como se aquela corte fosse algo completamente desnecessário, né, que não respeita a memória de mulheres como Marielle Franco, que foi assassinada barbaramente por um crime político que até hoje não foi esclarecido, e que desdenha de todas as outras instituições, dos servidores públicos, das mulheres, dos grupos minorizados por uma política que silencia muita gente. Então, a nossa posição dentro do PT nos colocou, o eleitorado cuiabano nos colocou diante de uma contradição. Não é uma incoerência, porque a incoerência seria nós fazermos campanha para Emanuel Pinheiro, defender o Emanuel Pinheiro e compor o governo do Emanuel Pinheiro. Isso sim, na minha opinião, seria uma incoerência. Mas a contradição não foi feita por nós, foi feita por eleitorado que no segundo turno nos deu essas duas opções, ou Abílio ou Emanuel. E nós fizemos a opção pelo que nós entendíamos o menos pior, sem em nenhum momento arredar o nosso pé em relação à nossa postura de combate à direita e às políticas de retirada de direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. De combate à corrupção também? Exatamente, de combate à corrupção, até porque o PT foi o governo que mais instituiu mecanismos de controle e combate à corrupção. Mas não sejamos ingênuos em relação
a corrupção, não é mesmo, Antero? Afinal de contas, a corrupção é da natureza do capitalismo. A relação entre o capital, né, que é as empresas, os interesses privados, e o poder público é da natureza do capital, né? Então, o que a gente precisa fazer é combater a corrupção institucionalizada. Alguns tipos de corrupção envolvem paletós e mochilas. Outros envolvem a cedência do recurso público para os bolsos de meia dúzia de privilegiados, bilionários, que têm isenções fiscais enquanto o povo morre de fome. Então, é preciso compreender que, no escopo do capitalismo, da organização estrutural dessa sociedade, a corrupção é um mecanismo de empoderamento e de apropriação de privilégios de alguns contra o direito de todos. Então, nós não vamos conseguir fugir desse combate à corrupção, isso é próprio da nossa militância e o PT sempre levantou essa bandeira e continuará levantando. Vereadora, é uma honra, é um prazer tê-la aqui e a senhora falando sobre o PT é exatamente agora o tema da nossa entrevista. Os críticos reclamam que, na verdade, o PT seria um erro gramatical porque, na verdade, seriam vários partidos dentro de um. Eu estou entre aqueles que pensam que, na verdade, é um partido político que abriga várias tendências, vários coletivos e é democrático nesse sentido dessa disposição interna. Quer dizer, eu penso isso como um valor democrático do Partido dos Trabalhadores. E aqui eu quero falar um pouco sobre os coletivos e as tendências dentro do PT de Mato Grosso. Nós temos o Construindo o Novo Brasil, que é majoritário, o antigo campo majoritário, liderado pelo ex-deputado federal Carlos Abicalil, e que tem entre os seus quadros o deputado estadual Valdir Barranco e a deputada federal Rosa Neide. Tem o movimento PT, do deputado estadual Lúdio Cabral, que abriga o coletivo original dele, o Graúna, e o seu, que é o Plenária Livre, que também tem uma ligação com Resistência Socialista, isso no campo nacional. O que eu queria que a senhora explicasse para o público do Nada Pessoal é assim, qual é a distinção entre os coletivos? A partir do seu coletivo, o Plenária Livre, qual é a distinção entre um e outro? O que difere? Eu acho que a esquerda, de uma maneira geral, tem um único objetivo, né? A questão, o que causa divergência no campo da esquerda é os meios para se atingir esse objetivo. Dentro do PT não é diferente. Nós temos uma série de agremiações, de organizações de tendências, que desde o princípio foi concebido como um mecanismo legítimo e autêntico da militância, que poderia se organizar em tendências a partir da sua visão programática dentro do PT, e eu acho que isso é uma das riquezas do PT, e eu defendo essa liberdade que as pessoas têm dentro do PT. Eu não venho de uma trajetória de constituição de tendências, eu venho de uma militância de base, eu sempre estive lá na base, na universidade, no movimento social, no sindicato, na luta por direitos humanos, então a minha presença dentro da estrutura do PT ela é muito recente. E uma das coisas que eu senti muito fortemente é que o PT é o partido mais querido do Brasil e muita gente que nem é filiada ao PT se diz eu sou PT. E muita gente é lulista e se diz PT. Né? Então, assim, o PT se confunde com a figura do Lula, mas o PT também se confunde com o desejo das pessoas de querer um país melhor, um país mais justo, um país em que a classe trabalhadora tenha vez, tenha voz, seja reconhecida como cidadã, participe da política também. Então, no meu entendimento e das pessoas que estão comigo, a tendência é uma organização legítima dentro do PT, mas não ter tendência também tem que ser legítimo. A gente quer construir o partido a partir de uma visão aberta e não de tendências, embora a gente reconheça o valor e respeite as tendências, né? Eu dialogo com várias tendências em nível nacional, mas aqui a gente tem um coletivo que não é uma tendência, é uma agremiação de pessoas interessadas em fazer o debate aberto sobre o Partido dos Trabalhadores. E eu digo sempre que o PT não é apenas das pessoas que estão na sua direção e nem daqueles que são filiados.
O PT é um patrimônio da classe trabalhadora brasileira e latino-americana. Então, todos nós estamos preocupados com os rumos e com o destino do PT. E as pessoas que estão fora do PT, fora da organização do PT, fora da estrutura burocrática, vamos dizer assim, elas têm o direito também de dizer o que elas querem do PT. Então, por isso, nós constituímos um coletivo que não é uma tendência, é um espaço aberto, onde as pessoas podem participar. E o próprio mandato da Edna Sampaio, vereadora, é um mandato coletivo, onde qualquer pessoa poderia, concordando com os princípios do nosso mandato, concordando com o nosso programa, poderia se inscrever como co-vereadores e co-vereadoras, né? Porque a gente entende que a política não se faz apenas como um instrumento rígido do partido. Ela se faz, quando se fala de política voltada para a classe trabalhadora, ela precisa espraiar na sociedade e ela precisa mobilizar as esperanças da classe trabalhadora, que é, nesse momento, algo muito valioso e que está em falta, né? As coisas que têm acontecido no Brasil têm afetado de forma muito dramática a esperança do povo brasileiro, a alegria que era própria desse povo, né? E a gente precisa fazer da política algo que as pessoas se empolguem em fazer, queiram fazer, e dela o discurso, a narrativa e a representação em favor do bem comum. E é isso que eu acho que represento não apenas eu como pessoa, mas o coletivo no qual eu estou inserida. Agora, vereadora, é normal, por exemplo, a senhora já chegou a fazer parte do campo majoritário Construindo o Novo Brasil e agora faz parte dessa tendência ou desse movimento como a senhora definiu. É comum essa mudança? Qual o porquê dessa mudança interna? De fato, eu nunca fiz parte da CNB. Eu sou casada com um militante histórico do PT, que foi presidente do partido por 6 anos, que é o William Sampaio. Mas quem me conhece sabe que eu não sou o tipo de pessoa que é conduzida pelo meu companheiro. Nós somos pessoas independentes, com posturas políticas independentes, né? Já tivemos muitas divergências, inclusive, por conta das nossas posições político-ideológicas dentro do partido. Hoje nós estamos harmonizados porque conseguimos chegar a um denominador comum em relação à nossa militância para dentro e para fora do PT. Eu, Edna Sampaio, sempre tive aproximação afetiva com muitos membros da CNB, porque muitos deles foram meus companheiros na época do movimento estudantil. Mas nunca fui uma pessoa orgânica da CNB, nunca estive na CNB enquanto um membro daquela tendência. Mas respeito a CNB enquanto um grupo majoritário, respeito os mandatos que nós temos pelo grupo majoritário, mas a minha posição sempre foi uma posição mais crítica, mais à esquerda e mais antenada com a militância de onde eu venho, que é do movimento sindical, da universidade, que costuma ter, por tradição, uma visão menos institucionalizada e mais crítica. Vereadora, vamos falar um pouquinho do seu mandato de vereadora. Eu quero perguntar o seguinte. Sim. Muita gente comemorou o fato de que, graças a Deus, Cuiabá elegeu 2 vereadoras. Primeiro, eu acho muito pouco. Num colégio de 25, ter 23 Sim. homens e apenas 2 mulheres. Mas acho espetacular que tenhamos 2 vereadoras na Câmara Municipal. O fato de ser mulher, o fato de ser negra, isso dificulta a questão do mandato de vereadora? Essa é uma indagação. Nesse colegiado, como é que você está se sentindo? E também gostaria de perguntar o seguinte, os vereadores estão fiscalizando uma questão que é essencial agora, que é a lista. Como é que está essa lista das vacinas? A prefeitura tem respeitado? Os vereadores podem dizer para a população, fiquem tranquilos, a prefeitura não está furando fila, não está passando ninguém na frente? Então, vamos por partes, né, Antero? Primeira parte da sua questão. Ser uma mulher negra vereadora é uma dificuldade? Sim, porque ser uma mulher negra que ocupa os espaços que eu ocupo sempre foi uma dificuldade, né? Quantas mulheres negras vocês conhecem que têm uma trajetória como a minha, que chegou a ocupar algum espaço aqui em Cuiabá ou no Mato Grosso com a pauta e o reconhecimento da sua condição de mulher negra? Nós tivemos, sim, mulher negra
na Câmara dos Vereadores, mas que não se reconhecia como tal. E como a condição de ser negra é a autodeclaração, então nós não podemos dizer que na Câmara Municipal dos Vereadores e das Vereadoras nós tenhamos tido, antes da vereadora Edna, uma vereadora negra, mulher, enfim. Isso é difícil? Obviamente que é. Não apenas pelo fato de eu ser negra, mas pelo fato de eu ser uma pessoa de esquerda e a única representante da esquerda naquela casa. Isso dificulta muito a interlocução entre os pares. Mas eu vejo que a política, se fosse fácil, não precisaria da esquerda participando dela, disputando os espaços, né? E aí nós estamos num processo de diálogo com todos ali na Câmara, porque o meu princípio é de respeitar a casa, que é uma casa que tem um papel importante para a afirmação da democracia no município, portanto, não sou eu quem vou desconstituir a legitimidade da casa e as diferenças que tem lá, que para mim fazem parte do processo democrático. Agora, então, a dificuldade maior nem é tanto por ser mulher, mas é pelo fato da gente ter essa condição de desigualdade em relação às visões e aos programas que estão representados ali. Eu sou a única mulher de esquerda ali, né? A única vereadora de esquerda. Em relação à fiscalização da prefeitura, há sempre um problema que é próprio da natureza da democracia liberal, que é a divisão dos poderes. O que nós temos no Brasil, no estado de Mato Grosso e em Cuiabá? Nós temos um poder executivo que exerce praticamente um poder imperial, porque não tem um poder de contraponto. O legislativo não consegue ser um poder de contraponto. Vejamos o que acontece na Assembleia Legislativa, as pautas absurdas colocadas pelo governo Mauro Mendes e que são patroladas em regime de urgência urgentíssima, sem discussão, sem debate. Em plena pandemia, houve confisco dos salários dos aposentados. Só para dizer um exemplo, nós continuamos com uma isenção fiscal bilionária para um setor do mercado que é o único praticamente que tem ganho muito, que é do agro, e o povo continua desempregado cada vez mais e a desigualdade se aprofundando. No Legislativo Municipal não é diferente. O prefeito tem a maioria dos vereadores, são cerca de 17 vereadores ali, que votam as pautas do prefeito ali de forma completamente ipsis literis, né? São sem questionar, sem fazer a crítica. Hoje eu falei, inclusive, na sessão extraordinária que teve, que nós estamos na Câmara renunciando às nossas prerrogativas constitucionais de vereadores e vereadoras, porque não debatemos a pauta que vem do Executivo e não colocamos, não emendamos para que melhore a capacidade de atendimento à população e a transparência do poder público no uso dos recursos que são públicos. Portanto, nós vivemos na Câmara Municipal nada, mas nada mesmo diferente do que ocorre na Assembleia Legislativa e do que ocorre no Congresso Nacional, quando o Bolsonaro, inclusive agora, gastou muitos bilhões, não sei se chegou a trilhões, né? Não lembro agora as cifras, mas de recursos públicos amplamente divulgado pela mídia para constituir uma maioria e eleger o Lira presidente da Câmara Federal. Então, essa fragilidade da nossa democracia, ela está presente em todos os níveis da federação. Nós temos um princípio de divisão dos poderes que não se obedece na prática, porque no capitalismo o que conta, o que vale, é o dono do cofre, é quem tem a chave do cofre. Então, quem tem o poder econômico também compra o poder político. E isso é uma praxe dentro do capitalismo, e, infelizmente, e a gente precisa, então, que a população acorde para essa situação para verificar que essa constituição de interesses, que acaba sendo a política um meio de negócios privados e não de bem-estar da população, do bem comum, né? Ela se dá muito em função do individualismo que perpassa as relações sociais e que impede as pessoas, os cidadãos comuns, de se colocarem no espaço da política. E isso faz com que os que não gostam da política sejam governados pelos que gostam, e os que gostam fazem dela os seus negócios privados. Então, é um problema estrutural da nossa sociedade. Tá, rapidamente, só o seguinte, e sobre a lista? A lista da vacina. Então, sobre a lista, eu denunciei a situação dos fura-filas junto com outros vereadores, recebi muitas denúncias a respeito dos fura-filas e solicitei por várias vezes mudanças na estratégia de vacinação da população e a lista dos vacinados que foi negada
peremptoriamente, repetidamente pela secretária de Saúde. E então fui até o Ministério Público para falar com o promotor sobre essa situação, que é absolutamente inaceitável que o poder de fiscalização, que é a Câmara, seja tratado como um outro, como foi feito no documento oficial que a Secretaria encaminhou para a Câmara Municipal. Com a interveniência do poder do Ministério Público, nós conseguimos, entre aspas, o aceite do Poder Executivo de compartilhar as informações com a Câmara. Entretanto, foram tantos os vai e vens, tantas dificuldades de uma burocracia tão rasa e tão chega a ser jocoso, eu digo sempre, chega a ser até engraçado, se não fosse trágico, que a gente não teve até agora, até o momento, embora se diga que foi passado para a Câmara, acesso a essa lista. Eu, pessoalmente, ainda não tive acesso a essa lista. De modo que a situação que se avoluma de gravidade em relação à vida das pessoas vai tornando obsoleta aquela demanda inicial pela lista dos que vacinaram. Hoje eu estive lá no posto, na UPA e na Policlínica do Verdão, verificar em loco as condições de trabalho daqueles profissionais e da população que precisa daquela referência em Covid. E o que eu observei ali é tão grave, mas tão grave, nós não estamos fazendo um dossiê sobre a situação do atendimento à população e nós queremos ter uma audiência com o prefeito sobre essa situação. Veja, então, o que nós temos na nossa mão é uma situação completamente explosiva. Nós temos uma ausência de direção do poder público, do federal, estadual, municipal, e uma generalização do vírus e uma incapacidade do sistema público de atender essas pessoas por absoluta omissão do poder público. Então, é a lista que a gente não tem acesso, são os fura-filas que não são admitidos pela Secretaria de Saúde, é a briga do Poder Executivo Estadual com o Poder Executivo Municipal, que joga na cara da população, do povo trabalhador dessa cidade, desse estado, que eles não são prioridade, que os nossos governantes estão disputando para ver quem chega primeiro em 2020 e o povo que lute para sobreviver nesse momento de pandemia solta e o vírus se reproduzindo, produzindo mutações que dificultam ainda mais o controle dessa pandemia. Então, são muitas questões que cercam a atuação do vereador nesse momento, do vereador, da vereadora, dos parlamentares, de fato comprometidos com a vida da população cuiabana e mato-grossense. Então, nós estamos numa dificuldade muito grande de dialogar com o poder público, sim, com o município, e nós estamos tomando medidas mais severas agora para poder avançar nesse diálogo que não pode ser simplesmente uma conversa de botequim. Precisa ser uma conversa de agentes públicos que tomem providências em relação ao que está acontecendo, e é isso que a gente quer. Vereadora... Então, a população, Antero, respondendo finalmente a sua questão, não pode ficar tranquila, não. Aí eu digo sempre para as pessoas que me procuram, a Edna não é uma super-heroína que vai resolver os problemas, todos os problemas daqueles que me procuram. Eu só posso atuar politicamente, sendo eu a única vereadora petista e de esquerda dentro da Câmara, se junto comigo vier a população, aqueles que demandam de mim uma iniciativa. Do contrário, nós vamos ficar apenas na denúncia, vamos ficar apenas na manifestação e na indignação. Indignação que eu espero nunca perder, porque é a base do movimento que a gente precisa fazer. Vereadora, agora, assim, até para justificar a questão do próprio nome do nosso programa, Nada Pessoal, eu quero fazer uma pergunta, nada pessoal, é assim, e a senhora me corrige se estiver errado. Na linha do tempo, em 2014, a senhora não defendeu uma candidatura própria do PT ao governo de Mato Grosso. Defendeu a candidatura própria em 2018. Eu quero fazer duas perguntas. O que mudou de 2014 para 2018? E, em 2022, a senhora defende uma candidatura própria e a senhora está pensando em 2022 também como candidata? Não necessariamente ao governo? Olha, por praxe, eu sempre defendi que o PT pudesse ter protagonismo na política. Eu não sou, por princípio, uma pessoa contra alianças. Muito pelo contrário, eu acho que a política não se faz sozinho e nem se faz só entre iguais. A política se faz no diálogo com o diferente. A política é a arte da comunicação e do diálogo com esse diferente. Então, assim, as pessoas criticam o PT
quando o PT dialoga com o diferente, mas também critica o PT quando o PT não dialoga. É porque o PT incomoda muito, e incomoda muito o poder, porque o PT tem a capacidade, a possibilidade, a potencialidade de se tornar também um poder aqui. Então, eu compreendo que os ataques ao PT têm a ver com uma preocupação dos estabelecidos no poder de evitar que nós ocupemos esse espaço que mais cedo ou mais tarde, eu penso, nós vamos ocupar. Então, assim, eu já defendi alianças, já defendi candidatura própria. Em 2018, nós estávamos saindo de um processo de golpe contra a presidenta Dilma. Nós tínhamos sofrido um duro golpe, não o PT, a classe trabalhadora que se viu completamente desamparada, como está agora, sem emprego, sem auxílio emergencial, sem vacina e o país sendo destruído, as políticas públicas sendo destruídas. A última fronteira dessa destruição é a desvinculação dos recursos de financiamento da saúde e da educação, que está em tramitação no Congresso Nacional, a autonomia do Banco Central, que coloca a política cambial nas mãos do mercado e não do poder público, a privatização de empresas estratégicas que poderiam fazer frente a uma política de desenvolvimento nacional e que nós não vamos ter recurso para fazer. Então, em 2018, era a disputa fundamental que a gente estava fazendo entre a extrema-direita, que chegou ao poder com o golpe à presidenta Dilma, e o PT precisava se apresentar, e o Lula estava preso. Lula ficou quase 2 anos preso sem um processo legal feito, com um monte de problemas que qualquer pessoa com a menor seriedade, qualquer jurista com a menor seriedade, há de concordar com o escândalo que foi a acusação e o julgamento e a condenação de Lula. Hoje, para toda a sociedade, para as pessoas mais antenadas, ficou muito claro o que aconteceu na Lava Jato e por que Lula foi preso e ficou preso todo esse tempo. Então, em 2018, era um momento muito importante para o PT assumir o protagonismo e disputar a narrativa com quem havia dado o golpe. Então, a direita, ela minguou. O golpe que a direita produziu contra o governo do PT não lhe trouxe as vantagens que ela julgava que traria. Então, a direita produziu o Bolsonaro, a direita produziu a vitória de um antissistema, de um antipolítico, de alguém que, na política, tem um discurso de destruição, um discurso deletério sobre as instituições democráticas, ainda que liberais, ainda que limitadas. Então, eu entendi em 2018 e entendo agora que é momento do PT se apresentar para a população, de produzir lideranças consistentes, de disputar espaços para que o PT possa ser viabilizado enquanto um partido que representa a classe trabalhadora, não apenas em Cuiabá, em Mato Grosso e no Brasil. Então, as eleições são momentos importantíssimos de agregação, de acúmulo de forças. Não necessariamente uma vitória eleitoral é uma vitória política. E o que o PT precisa buscar agora, mais do que uma vitória eleitoral, é uma vitória política, porque nós precisamos preencher esse vácuo que foi produzido pela extrema-direita, onde a gente não tem mais, as verdades foram completamente descaracterizadas. Hoje você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. A realidade se tornou tão virtual que é quase impossível para um cidadão comum saber exatamente, tomar posição sobre o que lhe compete, sobre o que é bom para ele ou não. A verdade, a realidade, os fatos se tornaram irrelevantes e a percepção foi produzida por narrativas que nada tem a ver com os fatos. Então, produzir lideranças, ocupar espaço, disputar projetos é algo que um partido de esquerda, da magnitude do PT, precisa fazer. Porque nós não somos um partido, um partido pequeno, um partido nanico. Nós somos um partido nacional, com um projeto e com um programa muito claro. O PT é um partido importantíssimo. Não se pode pensar ou falar em saída dessa crise que nós fomos enredados sem a participação do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que da direita, do centro à esquerda, as pessoas antenadas na política sabem disso, e é por isso que eu defendo que nas próximas eleições de 2022 o PT se apresente sim com toda a sua potência, com toda a sua força, com candidaturas majoritárias próprias. Vereadora Edna, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu não poderia deixar também de fazer uma pergunta que tem um pouquinho de nada pessoal e um pouquinho de comemoração.
porque o Partido dos Trabalhadores, desde a semana passada, está comemorando as decisões do Fachin, do Gilmar Mendes, e que colocaram o Lula na condição de inocente, embora ainda vá ter que responder a processo, mas muito provavelmente os processos não vão chegar nem ao final por causa do prazo da prescrição. Então, esse é o lado bom. O que é que representa essa questão da liberdade do Lula? Ele já estava livre, mas praticamente da declaração da inocência de Lula. O que significa isso para todos os militantes do Partido dos Trabalhadores? E o Lula, quando ele fez o pronunciamento, naquela coletiva que ele deu na semana passada, ele falou e deixou muito claro que ele vai comparar o governo dele. Teve um momento que ele falou: o Brasil está aparelhado para fazer vacinas. O Brasil já vacinou 80 milhões de pessoas em 3 meses. O preço do gás não pode chegar... Quer dizer, ele já mostra claramente que ele vai comparar o período do governo dele, embora ele tenha esquecido o período do governo da Dilma, com o período do governo do Bolsonaro. Mas, para esse projeto ser bem sucedido, aí é questionada pessoal. O PT não tem que fazer uma autocrítica, porque uma coisa é o Lula inocente, outra coisa é imaginar que esses fatos não aconteceram. A delação do Palocci, existiu ou não existiu? O Palocci devolveu ou não devolveu o dinheiro? O Renato Duque, lá da Petrobras, devolveu ou não devolveu mais de 200 milhões? Esses fatos todos aconteceram. Não era hora do PT fazer uma autocrítica que isso aconteceu sim dentro do governo, embora o Lula tenha sido declarado inocente? É isso. Antero, eu acho que é assim. Por que é que as pessoas querem que o PT faça uma autocrítica e não pede, por exemplo, para o DEM, do governador Mauro Mendes, fazer uma autocrítica, que fez uma campanha toda voltada em defesa do trabalhador, se comprometeu com os servidores públicos e fez exatamente o contrário do que ele tinha dito que faria no governo? Por que é que o Bolsonaro, que se elegeu com uma pauta voltada para a segurança pública, tudo bem, aqueles que acreditavam que ele estava só de brincadeirinha quando ele falava do racismo, quando ele falava da misoginia dele, mas, enfim, eu tenho certeza que as pessoas que votaram no Bolsonaro, que hoje estão arrependidas, não votaram no Bolsonaro para ver quase 300 mil pessoas morrendo de Covid por falta de governo. Então, muita gente está saindo disso. Então, o Bolsonaro, eu não estou vendo as pessoas pedirem uma autocrítica do Bolsonaro, nem do DEM, nem do PSDB, nem do PL. Então, por que as pessoas se incomodam tanto e querem tanto que o PT tenha uma autocrítica? Eu posso te assegurar que ninguém é mais crítico contra o PT do que os próprios petistas, especialmente petistas como eu, que são do campo minoritário dentro do PT e que estão filiados a uma corrente mais à esquerda. A questão é que existem duas coisas. Uma coisa é a questão da eleição. Obviamente que para nós que somos petistas ou que somos simpatizantes do Lula, é muito bom saber que o Lula poderá disputar em 2022. Mas essa alegria e essa questão se restringe à questão eleitoral. E a democracia vai muito além da questão eleitoral. O que o Fachin fez, não vamos nos esquecer que o Fachin é aquele ministro do STF em que, na conversa entre Moro e Dallagnol, eles disseram: o Fachin é nosso. Por que é que o Fachin hoje está voltando a uma tese que foi proposta pela defesa do Lula desde o início do processo, a tese do juiz natural? Ora, o Moro jamais poderia ser o juiz da causa do Lula. E aí eu não estou discutindo o mérito da causa, porque na justiça, na lei, é tão importante a forma quanto o mérito da questão. Então, o que aconteceu é que subverteu a ordem claramente para qualquer jurista a tese do juiz natural que está presente na nossa Constituição e que não foi respeitado pela Lava Jato, com a omissão do STF em relação a isso. Nesse momento em que a tese da imparcialidade, da parcialidade do Moro, da perseguição, do lawfare que foi produzido por Lula, que deixou ele quase 2 anos preso, ganha força pela materialidade das provas. Ora, o mesmo juiz que era o juiz da Lava Jato,
né, vai e libera Lula porque prefere perder os anéis para não perder os dedos. Então, para que o Brasil tenha um encontro com a sua, um encontro de contas com a sua democracia, a nossa democracia, essas instituições, sim, elas têm que fazer autocrítica. Porque a autocrítica do PT interessa aos filiados do PT, mas a autocrítica das instituições que participaram do golpe e são responsáveis pelo que está acontecendo no Brasil, estas sim têm o dever de fazer autocrítica. E nós não vamos superar o estado de coisa que nós nos metemos se o STF não julgar a parcialidade do Moro, não destituir e não julgar a parcialidade da Lava Jato, a relação promíscua que teve o juiz que tinha por obrigação julgar e o Ministério Público Federal que tinha obrigação de apresentar acusação. Então, o que nós vimos durante todo esse processo foi uma destruição das instituições que deveriam ser sérias e zeladoras pela Constituição, pela nossa democracia. Então, a decisão do Fachin não faz um reencontro da nossa democracia, não faz um acerto de contas das instituições que têm responsabilidade no golpe e têm responsabilidade por quase 300 mil pessoas que foram mortas pela Covid, pela ausência completa de um governo completamente inepto para poder conduzir qualquer política pública, que é o caso do Bolsonaro. Então, veja, não vamos dourar a pílula e nem dizer que foi feito justiça a Lula. A única coisa que aconteceu é que a justiça ela veio de forma enviesada, pode ter bom para o Lula, pode ser bom para os petistas, pode ser bom para as eleições de 2022, mas isso é absolutamente insuficiente para a gente fazer um acerto de contas com a democracia, e o STF deve isso ao povo brasileiro, assim como a grande imprensa desse país e as instituições como o Ministério Público e o próprio Judiciário, em geral. Então, eu espero que, ao contrário do que afirmou o Fachin, o objeto do pedido da defesa de Lula sobre a parcialidade do Moro seja mantido, porque não é sobre Lula apenas que nós estamos falando, é sobre um país que foi completamente destruído pela irresponsabilidade desses que deveriam ter o poder de zelar pela Constituição Federal. Vereadora Édera Sampaio, muito obrigado pela entrevista. Um grande mandato na Câmara Municipal de Cuiabá. Muito obrigada eu pela entrevista e muita honra por ser entrevistado por vocês. Um grande abraço. Estou sempre à disposição. Um grande abraço. Na próxima quarta, outro Nada Pessoal. Até lá. Nada Pessoal, com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.